Bom, galera, última questãozinha nossa, questão 42. Passou rapidinho, né? Mas maravilha. Vamos lá, questão clássica também de provinha da UERJ, questão que você tem que conhecer muito, grupos funcionais, conhecer funções. Nesse caso aqui, a questão ela pergunta pra gente qual foi o grupamento químico, o grupo funcional, que ele foi modificado. Fica muito atento a isso, tá? Questões da UERJ costumam fazer isso. Elas costumam te dar um antes e um depois, normalmente com uma reação química. Então ele vai te dar uma reação química e ele vai querer só que você compare as coisas. Você vai olhar uma espécie química, você vai olhar a outra, vai olhar um composto, vai olhar o outro e vai tentar brincar aí de jogo dos 7 erros. O que tem de diferente nesses compostos? É isso que você vai ter que fazer, tá? Só que o diferencial dessa questão é que você tem que lembrar de fato o nome dos grupos funcionais. Fica atento porque muitas vezes ela pergunta a função também, tá? Então a gente vai falar das duas coisas. Vamos falar tanto do grupo funcional quanto da função. Legal? Você consegue olhar para essas estruturas e identificar as funções que elas apresentam, identificar os grupos funcionais que elas apresentam? Vem comigo, ó, vamos lá. Primeira coisa, você está vendo que você tem diversos OH. OH, eu preciso lembrar, gente, esse é o grupo que mais aparece, a gente precisa lembrar dele, tá? Hidroxila, caracteriza um monte de função, pode ser a função álcool, pode ser a função enol, pode ser a função fenol, aparece hidroxila beça. Bom, nesse caso aqui, a função química que está sendo caracterizada é a função álcool. Como eu sei disso? Porque álcool ele vai ser uma função que vai ter como característica a presença da hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples. Não vai ter dupla, não vai ter tripla, ele só vai ter ligações simples. Então, em todos esses casos aqui, a hidroxila está caracterizando a função álcool. O mesmo vale para o meu produto ali, ó. Hidroxila está caracterizando a função álcool, função álcool. Todas são hidroxilas ligadas a carbonos saturados. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Eu marquei 4 hidroxilas no reagente. Quantas hidroxilas a gente marcou no produto? Tu reparou que foram 5? Apareceu uma hidroxila. Se apareceu uma hidroxila, eu sei que essa hidroxila não veio do nada. Alguma coisa se transformou nessa hidroxila. É justamente essa coisa que a questão pergunta pra gente o que é. O que você percebeu que está virando hidroxila? Você consegue notar que o que está se transformando nessa hidroxila aqui, ó, é esse grupinho aqui, ó, esse C dupla O? Tá vendo ele? Você lembra o nome desse grupo funcional? Sempre que aparece o C dupla O de forma isolada, assim, a gente chama ele de carbonila. Carbonila. C dupla O, carbonila. Você vai ter lá um carbono, uma dupla ligação com oxigênio e você vai ter 2 substituintes. Esses substituintes podem ser outros átomos de carbono, podem ser hidrogênios, podem ser hidroxilas. E aí, dependendo do substituinte que for, você pode até gerar novos grupos funcionais, gerar novas funções. Legal até aí? No nosso caso, a gente tem a função aldeído. Por que a função aldeído? Aldeído é caracterizado pela presença de carbonila na extremidade. Uma dica para você, a carbonila, quando for um aldeído, vai sempre estar conectada a um hidrogênio. Então você vai ter o dupla OH. E aí uma coisa que não aparece há muito tempo, mas que é legal você saber. Se você tiver o dupla OH, você pode dar um outro nome para esse grupo funcional. Você pode chamar ele de aldoxila. Pegou a ideia? Dupla OH, aldoxila. Não é tão comum, tá? Comumente carbonila. E aí a gente se refere a carbonila na extremidade para falar do aldeído, a gente se refere a carbonila entre carbonos para falar da cetona. Legal? Questão perguntou qual foi o grupamento químico que foi modificado. Galera, reagente, tem o carbonila. Produto, não tem o carbonila. Carbonila virou hidroxila. Então, grupamento modificado, carbonila. Temos essa opção? Temos gabarito letra D, carbonila. Legal, galerinha? Foi um prazer estar com vocês, tá? Boa prova e até a próxima.